Chegamos em Números, capítulo de número 21. E para você, meu irmão e minha irmã que está chegando aqui agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Me permita apresentar para você rapidamente os nossos materiais de estudo, para que você possa estar adquirindo e sendo abençoado. Temos aqui Tesouros para o Púlpito, o nosso guia de esboços, extraído de mais de 20 esboços aqui do nosso canal, que você pode estar usando para ministrar aí na sua igreja. E também nosso material de estudo, Compartilhando uma Palavra que Não é Minha. É o nosso guia de estudo para você aprender a ler, a interpretar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você pode estar adquirindo pelo link na nossa bio, pelo link nos stories ou pelo nosso número de WhatsApp. Que Deus te abençoe. Vamos para Números, capítulo de número 21, o capítulo dos caminhos. O caminho das serpentes do deserto, o caminho das guerras, o caminho dos aprisionamentos por Arade, das resistências por Seom, rei dos amorreus, e da intimidação por Og, rei de Bazã. Mas existe aqui uma informação importante que nós precisamos observar nesse capítulo, é que Israel não está avançando aqui em Números 21. Eles estão apenas se movimentando, enquanto uma geração inteira vai morrendo no deserto para que a outra continue caminhando rumo a Canaã. O texto diz que eles seguiram pelo caminho do Mar Vermelho. E se você conhece a história, sabe bem o peso dessa frase. O Mar Vermelho ficou lá atrás, lá no início da caminhada, logo após a saída do Egito, lá em Êxodo 13 e 14. E o povo agora está passando novamente pelo caminho do Mar Vermelho, lembrando o começo da jornada. O motivo todo mundo sabia, era a incredulidade que matou uma geração inteira no deserto. Mas é o que nós percebemos aqui, é que a nova geração estava começando a repetir o mesmo caminho da geração que estava ficando. O caminho da murmuração, da ingratidão, da impaciência, do desprezo pelo maná. E aqui nós temos uma aplicação profunda, uma mensagem que esse capítulo quer nos dizer. Deus estava tentando mudar não apenas a localização do povo, mas a mentalidade deles. Foi fácil tirar o povo do Egito, estava sendo difícil era tirar o Egito de dentro deles. Deus começa então a permitir que coisas que antes ele livrava o povo de forma silenciosa, agora começasse a atacá-los. Prisões, resistências, serpentes, confrontos. E o deserto, ele nos ensina essa lição perigosa. Essa lição é quando Deus começa a permitir que chegue até nós aquilo pelo qual Ele antes nos livrava e nós nem percebíamos que estávamos sendo livrados por Ele, quando o nosso coração ele começa a se inclinar para a ingratidão, começa a se inclinar para rejeitar aquilo ao qual o Senhor ele nos deu. As serpentes, Deuteronômio capítulo de número 8 vai dizer que as serpentes já estavam no deserto há muito tempo. O problema não era a existência das serpentes, o problema foi que Deus retirou a proteção invisível que Ele estava dando para Israel. Durante muitos anos Deus preservou Israel e nos preserva também de perigos que nós nem enxergamos, que eles nem estavam enxergando. Eles reclamavam do maná, mas não percebiam quando as serpentes chegavam até eles, quando eles iam dormir nas suas tendas. Eles murmuravam no caminho, mas não conseguiam discernir quantas mortes Deus estava impedindo ali de forma silenciosa. Esse texto ele é muito atual, porque muitas vezes nós reclamamos da provisão de Deus sem perceber esses livramentos que o Senhor vai nos dando no caminho, diariamente. E o texto ele nos mostra uma sequência interessante. Arade, serpentes, Seom e Og. Isso não é aleatório. Israel enfrenta a ameaça de 3 reis de forma externa, mas ele começa a perecer por um inimigo que se levanta internamente.
os reis estavam de fora e serpentes aparecem no meio do povo, no meio do arraial. Os reis, Arad, Seom e Og, eles atacam fora do acampamento e as serpentes vieram rastejando por dentro do acampamento. E aqui Números 21 nos dá uma chave muito importante. Israel estava correndo mais risco pelo inimigo interno do que os externos. E nós precisamos perceber algo aqui. Arad levou alguns israelitas cativos, Seom tentou impedir passagem, Og intimidava o povo pela sua grandeza, mas nenhum deles matou tanto quanto o veneno da murmuração. Israel sobreviveu aos reis e morreu por conta de serpentes. Isso nos ensina algo aqui. Esse texto quer nos dizer algo muito importante. Porque muitas vezes nós nos preparamos para lutas, para guerras grandes, visíveis. E somos destruídos por pequenos venenos que nós cultivamos diariamente. Orgulho, ingratidão, comparação, autossuficiência, amargura, língua descontrolada, desânimo. As serpentes representavam aquilo que entra de forma silenciosa na nossa vida e quando vemos, nós já estamos sendo contaminados pelo veneno. E esse texto também vem nos dizer que os reis representam confrontos que nós conseguimos ver, mas as serpentes representavam um perigo que nós não percebemos. Geralmente nós damos mais atenção aos ataques grandes do que a esses pequenos venenos que vão corrompendo a nossa alma. Israel sobreviveu aos reis porque o texto diz que Deus lutava por eles, mas eles morreram pelas serpentes porque não discerniram a amargura do próprio coração. E esse texto ele continua nos ensinando, porque muitas vezes nós nos preocupamos com batalhas grandes, muitas batalhas espirituais, nos preparamos para ela, fazemos campanhas, oramos, jejuamos, e nós ignoramos os pequenos venenos que estão destruindo a nossa alma de forma lenta. Nós oramos contra principados, potestades, mas a gente não consegue controlar nossa própria língua. Falamos de guerra espiritual, mas alimentamos a inveja dentro do nosso coração. Nós expulsamos o demônio, mas não conseguimos expulsar o orgulho, a amargura, a soberba das nossas atitudes. E muitas vezes nós temos medo de ataques espirituais e abrimos espaço todos os dias para o ressentimento, carnalidade, a necessidade de aprovação. Nós temos muita facilidade de identificar guerras armadas pelo inimigo e muitas vezes nós somos vencidos por aquilo que chega rastejando e nos pega desprevenido. Mas o texto ele não termina em morte. Existe uma esperança aqui em Números capítulo 21, porque Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze sobre uma haste, e todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado. Isso aponta diretamente para Cristo, porque Jesus mesmo, lá em João capítulo de número 3, diz que assim como Moisés levantou essa serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado. A serpente de bronze, ela tinha a aparência do problema, mas não possuía veneno. Da mesma forma, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, mas não tinha pecado. E na cruz, Jesus tomou sobre si o que estava nos matando, aos poucos, o pecado. Perceba algo profundo aqui. Deus não mandou o povo lutar contra o veneno. Deus mandou o povo olhar para o alto. Porque existem venenos internos que não são vencidos apenas com o nosso próprio esforço. Mas a cura ela começa quando os nossos olhos se voltam para Cristo, a direção certa. A cura começa quando nós entendemos que Ele é o nosso socorro bem presente. Enquanto Israel estava olhando para as feridas, o veneno continuava consumindo. Mas quando eles olhavam para o alto, eles encontravam vida. E essa continua sendo a mesma resposta de Deus para nós hoje. Tem dores que a mente não consegue resolver sozinha, prisões emocionais que o nosso próprio esforço não vai quebrar. Tem venenos que não saem apenas na nossa tentativa de autocontrole. A cura começa quando os nossos olhos deixam de estar presos
no medo, na culpa, na comparação, no trauma e se voltam para Jesus, aquele que carregou na cruz aquilo que estava nos matando. Porque quem passa a vida inteira olhando para a própria dor acaba sendo definido pela dor. Mas quem olha para Cristo encontra força para atravessar até os desertos mais venenosos que tiverem pela frente. Se essa palavra falou com você, deixa aqui seu comentário. Diga aqui nos comentários: Senhor, cura o veneno que eu deixei entrar no caminho, porque eu quero chegar em Canaã. Deus te abençoe em nome de Jesus.